Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nesta terça-feira, neste dia 5 de novembro de 2019, mais uma vez vos damos graças por esta palavra, por esta revelação maravilhosa trazida a nós pelo seu Espírito Santo, trazida à Igreja Global de Adoração a Deus, na qual nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a palavra de Deus viva e eficaz. E nesta terça-feira em que nós estaremos falando, estamos sendo usados pelo seu Espírito Santo para falarmos sobre a saúde. Nós certamente veremos a conexão da saúde física com a saúde espiritual. Nós certamente veremos as revelações que o Espírito Santo de Deus nos dá numa passagem bíblica escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 52 em diante. Mas nós, mais uma vez, queremos formar o corpo de Cristo espiritual em torno da Igreja Global de Adoração a Deus, usando a sua passagem escrita no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem o adorem em espírito e em verdade. E como verdadeiros adoradores, nós nos unimos mundo afora, naqueles 50 países onde há a maior perseguição da Igreja de Cristo, em todos os países do mundo, em amor às suas almas, em amor à sua igreja perseguida, em amor à sua plenitude dos gentios que têm de entrar, em amor a todas as pessoas unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual em todo o Brasil e em todos os países dos 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Portanto, nosso Deus, muito obrigado por mais esta revelação, por mais esta palavra viva e eficaz, em nome de Jesus. E vamos ver, amados irmãos, que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 52 em diante, que tem sob o título Jesus anda por cima do mar. Mas nós vamos ver que os discípulos eles não tinham compreendido a multiplicação dos pães e eles se apavoraram quando viram Jesus andando sobre o mar. Vamos ver lá em Marcos capítulo 6, versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eles estavam andando com Jesus, presenciavam os milagres do Senhor Jesus, mas ainda estavam com o coração endurecido. É o que acontece com muitas pessoas que se dizem estar congregando, se dizem pertencer a uma denominação, mas ainda estão com seus corações endurecidos, se dizem andar com o Senhor Jesus, mas ainda estão com seus corações endurecidos, não compreendem o milagre das multiplicações que o Senhor Jesus faz, não compreendem o milagre da cura. Acho que muitas pessoas estão nos leitos dos hospitais porque Deus colocou elas lá, o Espírito Santo, para elas passarem pelo deserto, para elas glorificarem a Deus com uma doença, com uma enfermidade, e o nosso Deus já foi glorificado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E o nosso Jesus, quando está para morrer, ele diz, Pai, está consumado. Ele está consumando toda a obra da lei, a qual nos era impossível cumprir, todos os pontos, todos os quesitos da lei. Portanto, não temos que estar com o coração endurecido. Se nós nos aproximamos de Jesus, nós temos que ter a palavra de Deus viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas,
e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E para nós não estarmos com o coração endurecido, nós temos que ter a vivificação da letra, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. O Novo Testamento é a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, nós não temos que estar com o coração endurecidos. Se nós estamos junto ao Senhor Jesus, se nós estamos andando na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, se nós já recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, mas a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não temos que estar com o coração endurecido, porque nós temos que andar em novidade de vida. Nós passamos a ser nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós passamos a ter a mente de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, e a palavra de Deus vai penetrando em nossa mente, os pensamentos de Deus vão substituindo os nossos pensamentos, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Portanto, Deus nos capacita, os pensamentos de Cristo gradativamente vai ocupando as nossas mentes e nós vamos passando a ter a visão espiritual da palavra de Deus. Portanto, vejamos Marcos 6,53, e quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E as pessoas que estão em Cristo reconhecem Jesus através da sua palavra viva e eficaz, têm nas suas mentes, nos seus corações, a vivificação da letra através do Espírito Santo de Deus, e desta forma elas reconhecem o Senhor Jesus, elas reconhecem as revelações de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, portanto, nós temos que abrir a porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E abrir a porta para a palavra de Deus revelada, e ter Jesus ceando em casa, entrando e ceando, é ter a palavra de Deus revelada, vivificada pelo Espírito Santo, nos dando aquele banquete espiritual. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido, e os que lhe tocavam saravam. E tocar na orla do vestido de Jesus é ter o entendimento da palavra de Deus, é ter a palavra de Deus viva e eficaz na sua mente, no seu coração, é ter as revelações do Espírito Santo de Deus. Assim, todos os que lhe tocaram na orla do seu vestido, todos que tocam na sua palavra, todos que recebem as revelações, a vivificação da letra pelo Espírito Santo de Deus, estes
Estes saram, por quê? Porque estão tocando na orla do manto das vestes de Jesus, estão tocando na orla do seu vestido, e o vestido de Jesus, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 19. Portanto, amados, se nós tocarmos na orla de Jesus, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, amados, me perdoe. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E estava vestido de um manto de sangue, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E a pessoa que a toca na orla de Jesus é a pessoa que toca na palavra, tem as revelações necessárias para a sua cura. Ela tem as revelações escritas no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Portanto, tocar na orla das vestes de Jesus, do seu manto, é tocar na palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, é ter no coração a palavra, a direção do Espírito Santo de Deus para a obtenção da cura espiritual, da qual sobrevirá a cura física. Pois nós sabemos que por trás de uma enfermidade física há um demônio, um espírito escondido. Portanto, que fica esta palavra abençoada para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, nesta terça-feira, neste dia 5 de novembro de 2019. A paz de Cristo para todos, uma terça-feira, um resto de semana abençoados, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.